a comunidade, o quilombo, o quilombo lá já é certificado pela Fundação Palmares? Está certificado? Tem processo no INCRA? Não tem processo. Então vamos lá, gente, vamos chamar outro estado aqui, o estado de Tocantins, por gentileza. Tem alguma ação judicial contra a comunidade? Tem algum processo na justiça? Tem não. Vamos lá, Tocantins. Bom dia, gente. A princípio eu gostaria de falar da alegria de estar nesse encontro, agradecer aí o Maranhão por estar aí preso no encontro. Eu sou a Fátima Barros, sou da comunidade da Ilha de São Vicente, e aqui hoje nós temos a minha prima Silvanei, tem os meus dois tios, o tio Salvador e o tio Pedro, tem meu primo Joaci e tem o esposo da minha prima, que é o Kiel. Essa delegação veio representando Tocantins. Nós estamos na região do extremo norte do Tocantins, do Bico do Papagaio, lugar de terra valente, né? Nós só estamos aqui porque somos valentes mesmo. E o estado do Tocantins, ele conta com 29 comunidades. Essas 29 são comunidades já num processo de certificação reconhecida. Mas temos mais 13 processos em reconhecimento e temos para mais de 20 famílias que ainda não estão nem nesse processo, mas que com certeza são remanescentes e que futuramente elas vão se identificar, e esse é o nosso papel, incentivar para que elas possam se identificar como quilombolas. Durante o nosso processo, a gente tem um processo bem parecido com o dos outros estados. Nós somos uma ilha fluvial, no rio Araguaia, a bacia Araguaia-Tocantins. A nossa riqueza lá é uma riqueza hídrica, né? A gente tem muitas possibilidades através do rio. Nós temos hoje 42 famílias na comunidade. A gente fez uma opção de, a parte do território que nós ocupamos, a gente fez como se fosse um loteamento, dividimos em lotes de 50 metros, e cada família reside, planta, colhe e vive ali naquele espaço. A nossa ilha, ela não tem energia, isso é um problema bem sério para a gente, e nem tem escola também. Os nossos alunos, eles estudam em Araguatins, que é o município. Não possuímos casas construídas, nossas casas são de pau a pique. Isso também é um problema. Não se constrói, porque o programa Minha Casa Minha Vida não constrói onde não tem energia, então a gente tem essa problemática. Esses são alguns dos dificultadores principais. O processo, a gente tem duas situações atualmente. Tramita na justiça um processo contra o meu tio Salvador, de um fazendeiro que era um ex-prefeito, filho de um ex-prefeito, que alega ser o proprietário da ilha. Ele tem um título, para vocês terem noção, ele tem um título expedido pela prefeitura. E ele se diz dono daquele território. E nós estamos nesse território desde 1888, quando a ilha foi doada ao meu tataravô. E eles negam a nossa existência, negam a nossa história. O tempo todo somos questionados se somos realmente quilombolas. E eu digo o tempo todo que somos, afirmamos isso. A comunidade se reconhece. Hoje, assim, o ponto principal que a gente tira aí como ponto positivo é saber que as famílias estão motivadas em torno da luta. A gente tem trabalhado para que as famílias se reconheçam, se sintam quilombola e que façam enfrentamento, que a gente tome para nós a nossa própria luta, que a gente não deixe ninguém ficar fazendo a luta só por a gente, que a gente mesmo esteja no chão dessa luta e que a gente busque conquistar o território. Então a luta principal é conquistar o território. O processo, ele está na justiça. Em 2010, nós fomos despejados, ficamos 90 dias fora do território. Após 90 dias, nós conseguimos uma reintegração de posses, porque a gente conseguiu um livro que contava a história do município, e nesse livro aparecia a existência da minha família, a família Barros. Lá falava que o meu tataravô chegou como escravo e que o meu bisavô ganhou a ilha em forma de doação do Vicente Bernardino, que foi o dono dele, que foi o fundador do município de Araguatins. Araguatins tem 147 anos. E aí, com esse relato que
1960 e publicado em um livro, esse relato serviu como prova documental e nós conseguimos a reintegração de posse novamente. Voltamos para o território, estruturamos as nossas famílias. Na época nós só éramos 7 famílias ali dentro do território. Hoje nós temos 42 famílias identificadas, cadastradas e que fazem parte da associação. A associação tem CNPJ, é reconhecida, regularizada, então isso tudo foi um processo de 2010 para cá. A gente vive de cultura mesmo, de subsistência, é agricultura familiar, temos pequenos plantios de mandioca, utilizamos o rio para navegação, para pesca também. As nossas famílias têm muitas pessoas idosas, mas tem uma liderança jovem. A presidente da nossa associação é a Rosângela Barros, é a minha prima, filha do tio Salvador. A Rosângela tem apenas 21 anos. Eu me divido entre a ilha e a comunidade e fico aqui em Brasília também. Eu já estou aqui há 4 anos, desde 2010, quando a gente conseguiu a certificação. Eu fiz a opção de vir para Brasília, descobrir o que tinha aqui e trabalhar com projetos. Então hoje eu escrevo projetos, a gente tem alguns projetos já iniciados na comunidade. Esses projetos não são ainda financiados pelo governo, são experiências nossas, coisas que nós mesmos fazemos na comunidade. Como o principal deles em julho, que é um encontro que nós fazemos para todas as nossos familiares que moram fora, pessoas que estão longe da comunidade, nós trazemos todos em julho e fazemos um grande encontro que nós chamamos de Aluaiê, esse projeto. Ele já está há 4 anos acontecendo e todos sintam-se convidados para ir em julho. É sempre na 3ª semana de julho a gente realiza esse momento. Vai ser muito bom recebê-los lá como convidados. Atualmente, o nosso processo, ele iniciou uma pesquisa antropológica. Essa pesquisa antropológica, ela está sendo feita pelo Polo de Tocantinópolis, da Universidade Federal de Tocantinópolis. A pesquisa foi iniciada em 2013, tivemos a segunda fase dela agora em 2014 e está prevista para ser concluída em setembro. Em setembro, concluindo isso, a gente vai ter a pesquisa será encaminhada ao INCRA. O INCRA já está no processo, mas fora isso, a gente continua apertados pelo processo que está na Justiça Federal, que nós conseguimos, que é o processo do tio Salvador, que continua ainda ativo. Ele mudou o número porque foi para a Justiça Federal, mas ele ainda existe, é uma ameaça constante. A Justiça Federal agora decidiu devolver o processo para a Justiça Municipal, e aí isso causou um problema para a gente, uma preocupação, porque em 2010 nós fomos despejados pela Justiça da Comarca Municipal, e agora a gente vê nosso processo voltando novamente para lá, porque o juiz alega que é um conflito de particulares, e a gente tenta provar que não é um conflito de particulares, é um conflito contra quilombolas. Ali não tem um conflito só contra os de Salvador, tem um conflito contra uma família inteira. E são quilombolas, temos uma certificação. E é nessa expectativa a gente está tentando manter esse processo na Justiça Federal. Acreditamos que vamos conseguir, porque estamos utilizando o argumento de que até setembro a nossa pesquisa vai estar concluída e o INCRA pode definir, deliberar sobre a questão do território. O território, ele tem aproximadamente 586 alqueires, isso corresponde a mais de 2.820 hectares de terra. É um território grande, é a segunda maior ilha fluvial do Brasil, é a ilha de São Vicente, só é menor que a ilha do Bananal. E dentro desse território, nós temos 33 fazendas. Apenas um dos fazendeiros abriu o processo, mas os outros, eles não abriram o processo, mas eles também não querem sair do território, né? Então a gente tem problema com esses fazendeiros, é uma situação que é comum a todos os quilombos, mas a gente está pronto para permanecer na luta. Não vamos abrir mão do território. A gente já sabe que de lá a gente só pode sair se for morto, ninguém sai vivo de dentro da terra. Essa é a definição que a gente tem em relação à nossa terra. Então, gente, é isso aí. Eu acho que vocês conheceram um pouquinho do que é a Ilha de São Vicente. Fica o convite, quem quiser conhecer. É um local muito bonito, eu sou suspeita para falar, porque eu amo a minha terra. Mas estão aí os meus tios, a minha prima, meu primo, que se quiserem complementar,
palavra que está à vontade, tá?